Eu estava pensando aqui enquanto, eu não lembro se é o Samuel ou se é o Vinícius, mas é gostoso você saber que tem um jovem aqui na frente, né? Que eles possam estar sempre nessa caminhada. Eu estou com quase 60, eu espero que eles um dia também, de 60 para lá, continuem fazendo o que Deus pede. Eu gostaria de ler uma passagem primeiro em Marcos 7, que é para nós começarmos o que eu vou falar aqui. É Marcos 7. Marcos 7, vou ler do 24 ao 30. Aqui, Jesus, ele foi para uma terra estranha aqui. Jesus chegou, né? Vamos ler a passagem para nós vermos aqui. Marcos 7, do 24 ao 30. Levantando-se, quem levantou provavelmente é Jesus, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que se expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se farte os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas que os cachorrinhos debaixo da mesa comem da migalha das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Voltando ela para casa, achou-se a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Jesus fez a diferença em terra estranha, né? E essa mulher aqui entendeu o que Jesus falou para ela. Ela foi reverente a Jesus. O que Jesus nem falou o que ele ia dar para ela. Simplesmente parece que falou uma palavra que talvez seria ofensiva para ela. Mas ela falou: Jesus, vindo do Senhor, parece que entendeu desse jeito. Vindo do Senhor, para mim é o que basta. Mas eu gostaria de ler uma passagem, para nós continuarmos, 1 Pedro. A minha Bíblia, que ela chega a estar até rasgada em 1 Pedro, que nós fizemos uma vez um estudo entre eu, o Tisco e o Jonas, de 1 Pedro, o Jonas Pires, né? Ela chega a estar toda rasgada, mas é interessante aqui, o que Pedro fala para os irmãos. Pedro fala com esses irmãos que eles são forasteiros e peregrinos em terra estranha. E que não só em terra estranhas eles eram peregrinos e forasteiros, mas aqui na terra também eles estavam por breve tempo. Então eles estavam sofrendo perseguição de algumas pessoas por eles estarem fora do seu domínio, que era onde eles tinham nascido. Mas Pedro escreve esta carta falando: continue fazendo o que é certo, mesmo longe da terra de vocês. Continue fazendo o que Deus tem pedido, o que foi revelado para vocês através de Jesus, porque vocês não vão ser só peregrino aí onde vocês estão, mas aqui na terra também estão só de passagem. E Pedro nos traz também essa palavra para nós, que nós também estamos só de passagem aqui nesta terra. Nós também daqui a pouco iremos partir dessa, que nós temos uma herança esperando por nós no céu, que foi nos revelado através de Jesus Cristo e pela palavra dele. Eu gostaria de ler 1 Pedro, eu passei aqui, fui lá para Tiago, deixa eu achar. 1 Pedro 1, eu vou ler do 13 ao 21. E aqui ele começa falando assim, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos
amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem exceção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a esperança estejam em Deus. Então Pedro está escrevendo a esses cristãos, ele explicou o motivo que ele estava escrevendo, que eles estavam aqui só de passagem, e que eles teriam uma esperança da ressurreição no último dia, com Jesus Cristo. E ele fala que até os profetas e os anjos não estavam entendendo por que Deus nos dá tanto privilégio desse jeito, de estarmos sendo salvos. Nós, os pecadores, tendo esse privilégio de ser salvo através do que Jesus Cristo fez. Então Pedro explica isso para eles. E por isso que daí vai chegando no 13, que ele fala, por isso, façam desse jeito, se vocês entenderam na graça de Jesus Cristo, que foi revelada para vocês. Eu estou falando isso porque, como nós vimos, eu estava esquecendo aqui, o Chesco falou sobre reverência no domingo passado, como ser reverente segundo as Escrituras. E hoje, para mim, eu estou falando como eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Como nós, cristãos, podemos viver no mundo e não ser do mundo ao mesmo tempo, que é através das nossas atitudes. Como eu peguei de referência aquela mulher Ciro-Fenícia, obrigado, senhor. Essa mulher Ciro-Fenícia, pela reverência que ela teve diante de Jesus. Então, como vamos viver no mundo, mas não ser do mundo? Meia hora para tomar água, tá? Opa. Então Pedro escreve aqui, ó, agora vamos no 13 em diante. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo. Pedro explicou para eles como ia fazer, do 1 até o 12. Pedro vem esclarecendo para eles o que eles tinham conhecido, o que tinham sido revelado para eles. E agora ele fala aqui, ó, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Cingindo o vosso entendimento, de primeiro eles entendiam do assunto, que era a mesma coisa. Hoje nós usamos uma cinta para não andar com a calça caindo. De primeiro eles usavam, como era uma roupa comprida, e muitas vezes para andar, eles tinham que amarrar aquela roupa para poder ficar seguros, senão eles iam ficar... talvez eles não perderiam, que muitas vezes eles usavam aquela roupa de cima a baixo, né? Então não tinha como cair, que estava segurado, igual uma mulher usando um vestido, não cai porque está segurado nos ombros. Mas hoje, se nós usarmos uma calça larga e andar sem cinto, provavelmente nós vamos andar com as calças caindo na rua. Andar pelado, vamos dizer assim, né? Então ele está falando aqui, ó, cingindo o vosso entendimento, cingindo, se afirmando nesse entendimento, segure o entendimento que vocês têm, se amarre nele, nesse entendimento que veio, que é através da revelação trazida por Jesus Cristo. É o que Pedro está falando aqui, ó. Se agarre nele, se amarre, fique fixo, né? Não, sede sóbrios também, não deixe que nada desvie você, nem para a direita e nem para a esquerda, porque sóbrios é uma pessoa que está andando, igual aquele ditado do bêbado lá, né? Põe ele para andar em linha reta, ele não vai andar em linha reta. É isso que Pedro está falando aqui. Ande
sempre olhando para frente, na revelação que foi trazida através de Jesus Cristo. Faça isso, né? Esperar inteiramente na graça que está sendo trazido na revelação de Jesus Cristo. E Paulo fala em Efésios 6,17, não preciso de você ir lá, só vou citar, que ele fala que nós temos um capacete da salvação para nos proteger a cabeça. Temos a espada do Espírito, que vai nos ajudar a proteger também. E o que é essa capacete da salvação e a espada do Espírito? Ele fala que é a palavra de Deus, né? Que é a palavra que foi trazida através de Jesus, que vai nos proteger das armadilhas do diabo, vai nos proteger a nossa cabeça com esse capacete que ele fala que é a palavra de Deus. Paulo, escrevendo para os Efésios, falou assim, e é o que Pedro também provavelmente está falando aqui, para que eles se protejam no entendimento deles, o conhecimento que eles têm, que eles busquem tudo em Jesus Cristo. E nós também precisamos estar com a mente preparada, com a nossa mente, pensar na nossa vida como cristão, ou com Cristo. Como que eu estou levando a minha vida? Serve para mim, para todos nós. Ficar firme nessa viva esperança de que nós vamos para o céu um dia. Que a nossa passagem aqui, ela é simplesmente rápida. Eu tenho quase 60, não sei quantos anos vou viver mais, mas está chegando logo. Provavelmente eu tenho que estar preparado para esse dia. Eu sempre falo para os meus filhos, ou para a Fátima que está aí, eu falo, eu estou indo daqui a pouco. Quer dizer, não é, eu não sou profeta, mas é aquele ditado velho que todo mundo sabe, né? A morte ninguém vai escapar dela. Então eu também sou um desses. Então, que nós possamos estar firmes nesta viva esperança de estar com Jesus Cristo, que nos ajuda a suportar as nossas dificuldades e as tentações humanas que nós temos para viver uma vida somente terrena. Pedro está escrevendo para eles, façam desse jeito, se agarrem mesmo, firme, sejam perseverantes no que vocês aprenderam com Jesus Cristo. Depois ele fala, como filhos da obediência, não vos moldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o procedimento, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Fala para eles a razão, fala por eles, por que eles têm que não viver nessa ignorância que eles tinham aqui, né, antes de conhecer a Jesus Cristo. Fala que eles têm que ser, segundo é santo, tem que ser separado, tem que viver num mundo totalmente diferente, tem que fazer as coisas diferente, porque agora tem o conhecimento de Deus, tem o conhecimento revelado através de Jesus Cristo. Que eles têm uma vida diferente demais das pessoas. Nós fomos separados para fazer as coisas que Deus nos pede. Fomos separados para servir a Jesus. Por isso que nós vamos viver num mundo e não sermos do mundo. Porque Jesus e Deus nos separa. Quando nós somos santos é porque nós somos separados dessa vida. Não estarmos na vida, como Paulo mesmo fala, que se nós fôssemos viver aqui nessa terra, mas não fosse ter nenhuma pessoa junto com nós que faz coisas erradas, queriam nos prejudicar, nós teríamos que sair do mundo. Paulo fala também que é para nós aprendermos a viver com as pessoas que estão à nossa volta, sem precisar de sair desse mundo. E é isso que ele está falando aqui também, que nós somos separados, que nós tenhamos que viver uma vida diferente das mais, viver com reverência a Jesus, vivendo em santidade e em temor para com Deus. Ele está nos aconselhando aqui, como nós vamos aprender a estar no mundo e não ser do mundo ao mesmo tempo. Ele dá essa exortação para os cristãos. E nós também temos que sempre estar atento, aprendendo a viver dessa forma, porque o próprio Pedro fala mais para frente, em 2:9, que os cristãos, eles estão
Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Pedro, ele dá uma palhinha aqui, dessa situação aqui, de como viver no mundo e não sermos do mundo. Nós fomos separados para o serviço de Deus nessa terra aqui, ó. Sacerdócio real, servindo a Deus, esse sacerdote. O sacerdote, ele servia a Deus quando ele estava no templo. Assim os cristãos também servem a Deus, que nós estamos aqui em templo na terra. Servir, que a graça nos foi revelada a eles, a graça foi revelada para eles, que o sacrifício foi feito para eles, a herança nasceu para eles, assim como nasceu para nós também, porque nós somos também raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Também serve para nós. Hoje nós somos também essas pessoas, que Deus nos revelou, que nós também somos importantes para Deus. Somos aqueles que vai servir a Deus aqui nesta terra. Somos raça eleita. É gostoso ser você quando você é eleita, alguém te escolheu você, né? Deus escolheu nós para servir Ele, para viver fazendo o que Ele nos pede. Nação santa, somos separados para servir, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Viver uma vida diferente, uma vida de santidade, porque não podemos viver mais nas trevas. Temos que estar nos arrependendo a cada momento. Pecados todos nós vamos ter. Pecado, provações, sofrimentos, aqui como eles estavam escrevendo para eles, todos vão ter. Todos nós vamos ter, enquanto tivermos vida nessa terra, porque nossa vida aqui é breve. Mas ele fala que ele nos chamou para tirar a cegueira do nosso olho, para podermos enxergar o caminho que nos leva a Deus. É para isso que Deus nos chamou a nós. Para terminar, eu vou ler do 17 ao 21. Ele continua falando para nós que nós devemos servir, viver diferente nesta terra. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Portai com reverência a Deus, com temor, aprendendo com Jesus, durante o tempo da nossa peregrinação por esta terra, que aqui vai ser breve. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeitos, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Vamos viver. Como que é? Estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Como nós aprendemos a fazer, o que Pedro está nos ensinando. E está escrevendo para esses irmãos aqui. Vocês estão passando por grande dificuldade, por perseguições. Vocês talvez, tinha muitas pessoas que não tinham provavelmente nem onde morar, né? E Pedro está dando um conforto para eles aqui, ó. A passagem de vocês é curta aqui também. Nós também temos uma passagem bem curta nessa terra aqui. Mesmo que nós temos onde morar, mas mesmo tendo onde morar e não tendo onde morar, a situação vai ser do mesmo jeito. Eu acho que a maioria sabe, eu sempre repito a questão da morte, que eu trabalho com a morte, né? Eu fico brincando muitas vezes. Não é brincando, muitas vezes eu falo que é a justiça de Deus, né? Ali você vai caber em 1,10 m de largura por 2,40 m de comprimento. Todos nós vamos para esse espaço. Eu sou pequeno, não preciso de tanto espaço assim, né? Mas
e não tenho tanto dinheiro, mas mesmo quem tem dinheiro e não tem dinheiro, o espaço dele vai ser o mesmo aqui nessa terra. Vai ser ali naquele caixotinho de 1,10 m por 2,40 m de comprimento. É porque tem alguns mais altos, né, que vai ter que um espacinho maior para caber lá dentro. Mas não é uma brincadeira, mas falando que nós estamos aqui de passagem, temos que viver de um modo diferente. Para encerrar, eu falei que ia encerrar, não tô, eu li essa passagem. Agora eu gostaria que você me acompanhasse comigo a leitura de 1 João 2, do 15 ao 17. João 2, do 15 ao 17. 1 João, é nas cartas de João, tá? Porque tem o Evangelho, a primeira, a segunda e a terceira carta de João. 1 João 2, 15 ao 17. Aqui, João também, do apóstolo amado que andou do lado de Jesus Cristo, né? Ele escreve aqui para esses irmãos também aqui, ó. Do 15 ao 17. Não vos ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Para completar, Pedro ensinou isso para eles, aqui, no começo. Falou, ó, vocês vão viver desse jeito, separado, né? Separado aqui desse mundo. Vocês precisam estar com o entendimento fixado, com o entendimento firme. Sede sóbrios, né? Tenham em mente sempre a palavra de Deus, que é em oração, lendo, orando, clamando ao Senhor, para que Ele nos dê cada vez mais entendimento de